Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Boa tarde! Obrigado a você que a partir de agora acompanha o nosso almoço e notícia através do Nova Trento News. Sempre no oferecimento de Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com V-Power. V-Power somente nos Postos Viabella. E baixe o aplicativo Shellbox e tenha descontos especiais. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Atenção papai, atenção mamãe, você procura uma escola de qualidade para o seu filho? Em São João Batista, Centro Educacional Semear, na rua Marcolino Duarte, número 400, pertinho do Supermercado Matriz, em São João Batista. Olha só, a escola abre às 6h30 da manhã e fecha às 6 horas da tarde. Trabalha com o sistema lúdico de ensino, além de projetos pedagógicos e datas comemorativas. São crianças a partir dos 4 meses até o primeiro ano do ensino fundamental. Centro Educacional Semear, em São João Batista. Uma escola feita com muito amor e carinho para você e para o seu filho. A escola está bem no centro de São João Batista. Semear, semeando o futuro do seu filho. E em Nova Trento, em suas novas, modernas e amplas instalações, Dalpra Pneus. Dalpra Pneus agora na SC 410, aqui em Nova Trento. Precisou? Dalpra Pneus. Mecânica e pneus é com Dalpra Pneus. Em nome dos nossos parceiros, começamos o nosso almoço e notícia. E vamos em frente com o nosso almoço e notícia desse dia, também no oferecimento da Construtora Porto Belo de Moacir da Labrida. Construtora Porto Belo participando no desenvolvimento econômico aqui de Nova Trento. Gente, hoje o nosso almoço e notícia conversa com o Dr. Abiram, do Centro Médico Dr. Tomás. O Dr. Abiram fala sobre pressão alta, a pressão arterial. Um assunto de grande importância para todos nós. Curta e compartilhe a nossa entrevista de hoje. Doutor Abiram, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Clube e também do Nova Trento News. Doutor, vamos falar sobre pressão arterial. Isso, exatamente. Como é que está a pressão arterial do povo atualmente? Então, Hércules, a hipertensão arterial, que seria a grande patologia que a gente vem a conversar hoje, ela está relacionada principalmente com alguns fatores de risco que primeiro a gente tem que esclarecer. Quais são os fatores de risco que a gente tem para a hipertensão? A história familiar positiva, o sedentarismo, a obesidade, o diabetes, a doença renal crônica, o tabagismo, alguns tipos específicos de câncer também causam hipertensão, entre outras também que acabam fazendo essa alteração pressórica. Pelo que nos mostra a diretriz, a gente tem aproximadamente 30% da população brasileira que possui hipertensão arterial. Desses 30%, vários são subdiagnosticados, vários são subtratados e aí a gente acaba tendo depois nesses pacientes a complicação da hipertensão, que é o grande medo de todo mundo, ter a complicação da hipertensão. Quais são as complicações da hipertensão arterial? Que é sempre que a gente tenta reduzir fazendo os controles corretos da pressão arterial. O principal deles o infarto agudo do miocárdio, que o pessoal conhece bem, e o AVC, que muitos conhecem como derrame, que pode levar o paciente a ficar acamado ou perda da sua funcionalidade e tudo mais. Tudo isso, doutor, é consequência da hipertensão, da pressão alta? Consequência da hipertensão, Claro, nem todo AVC é relacionado à hipertensão, a gente tem também AVC hemorrágico, que às vezes pode ser causa aneurismática e tudo mais, mas a grande maioria em si tem relação sim com a hipertensão.
Também tem, claro, as arritmias que também entram, fibrilação atrial, que é uma das principais causas da hipertensão, mas aí de AVC, mas aí é um outro assunto para a gente também comentar, né? A obesidade, doutor, pessoas obesas têm mais probabilidade de ter pressão alta do que uma pessoa que não é obesa, por exemplo? Sim, a obesidade ela é um grande fator de risco para a hipertensão. Por quê? Através do aumento do peso, a pessoa necessita também de uma maior complacência, da bomba cardíaca funcionando melhor. E automaticamente ela vai também alterar a questão de colesterol, vai alterar a questão dos próprios vasos, às vezes o enrijecimento dos vasos e tudo mais, né? Até pela questão das gorduras, e isso faz com que a pessoa tenda a ter uma pressão mais alta, né? Tanto que a gente sabe, Hércules, que quando a gente diminui mais ou menos 10 quilos do peso, a pressão tende a já começar a diminuir. Então, uma das modificações que a gente tem nesses pacientes, quando a gente diagnostica a hipertensão arterial, é fazer algumas modificações de estilo de vida, né? O paciente que é sedentário, então, começar a fazer o exercício físico, isso, claro, com uma orientação médica, pois se o paciente é muito hipertenso, ele já não pode fazer exercício físico, ele primeiro tem que ter os controles melhores da hipertensão, né? Porque quando a gente faz o exercício também a nossa pressão aumenta, né? A perda de peso, que vai ser consequência, né? E, claro, essas alterações que todo mundo já conhece, né? Diminuir a questão do sal, melhorar a questão da ingesta hídrica, né? Então tudo isso vai fazendo com que esse paciente comece a melhorar de uma forma geral e, no caso da obesidade, perdendo sim o peso, ele consiga ter um padrão melhor de controle pressórico, né? Então por isso que é muito importante também. Doutor, uma pessoa que desenvolveu a hipertensão, a pressão alta, ela sempre terá pressão alta? Bom, ela sempre será portadora do diagnóstico, né? Como a insuficiência cardíaca e tudo mais. A diferença é que a partir do momento que ela estiver controlada com medicação, né? O paciente que toma 1, 2, 3, 4 medicações, ela está com uma pressão controlada, mas sim ela será portadora. Porque a partir do momento que ela tirar a medicação por conta própria, normalmente é o que acaba às vezes acontecendo por uma adesão terapêutica, ela volta a ter seus níveis pressóricos normais. Claro, existe uma diferença quando a gente pega um paciente um pouco mais jovem, por exemplo, 40, 45 anos, obeso, tabagista, e a gente muda o estilo de vida dele, então ele para de fumar, ele diminui o seu peso, chegando num IMC dentro da normalidade, e aí a sua pressão por si só consegue diminuir. Então esse paciente por um período acaba utilizando a medicação até ele fazer toda essa modificação do estilo de vida, isso dependendo do risco cardiovascular, claro, se for um estágio 1, e daí ele consegue então sair da hipertensão, mas é um paciente que tem um risco cardiovascular aumentado já por ter sido feito o diagnóstico uma vez. A medicação é sempre? A medicação, a princípio, sim. O que é muito importante frisar, que às vezes o paciente fez o diagnóstico de hipertensão. A primeira coisa é como é que é feito o diagnóstico de hipertensão. O diagnóstico de hipertensão arterial ele tem que ser feito com certo cuidado. A primeira coisa é como medir a pressão arterial. Não é simplesmente vir de alguma caminhada ou de alguma coisa com a bexiga cheia, sentar e medir a pressão. Não, a gente tem que estar com a bexiga vazia, a gente tem que estar 2 a 3 horas sem se alimentar, com os 2 pés no chão, com a altura correta do manguito com a questão do coração para a gente conseguir fazer a medida certa, descansado pelo menos 5 minutos em silêncio, para daí a gente conseguir fazer realmente a primeira medida da pressão arterial. O diagnóstico é feito com 2 medidas de pressão arterial acima de 140 por 90 ou 14 por 9 que todo mundo conhece, ou uma medida acima de 180 por 110. Claro que existem outras maneiras, que é a utilização de uma mapa, que é uma monitorização ambulatorial de pressão arterial, que também consegue dar valores mais fidedignos de pressão. Então esse é o primeiro ponto, a gente tem que primeiro fazer o diagnóstico correto. Depois de fazer o diagnóstico correto, a gente tem que estratificar esse risco. Então o paciente ou é hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e assim vai conforme as diretrizes de hipertensão arterial. Dependendo do estágio que esse paciente se apresenta, ele tem um tipo de tratamento. Por exemplo, o estágio 1, que é o que normalmente a gente começa, né? O paciente está aí com seus 50, 45 anos, né? Ele tem uma pressão alterada, mas não tanto,
Então ele tem a modificação do estilo de vida e a colocação de uma medicação, né? Se esse paciente já for estágio 2, ele já tem indicação de usar 2 medicações. Estágio 3, 3 medicações e assim sucessivamente. A medicação ela tem que ser ajustada para o paciente. Por quê? Porque às vezes a gente tem dosagens erradas, a gente tem paciente que não consegue fazer uma boa aderência, principalmente. Pacientes às vezes com 2 tomadas não conseguem tomar, fica melhor uma tomada só. Às vezes a gente usa 3, 4, 5 medicações, é muita medicação para o paciente. Tem-se já colocado nas diretrizes de hipertensão a utilização de medicações combinadas com terapia tripla, por exemplo, ou dupla, né? Então, a gente tem mais opções para tratar a hipertensão do que a gente tinha alguns anos atrás, né? Mas toda vez que a gente precisa reavaliar, e a gente deve reavaliar a pressão, principalmente uma vez por ano, a gente tem que verificar como é que estão os valores pressóricos, como é que esse paciente respondeu à medicação e se ele precisa ou não aumentar a medicação. Junto com esse contexto, a gente também tem que verificar o risco cardiovascular desse paciente. Por quê? Porque o paciente hipertenso por si só já tem um risco aumentado. Então, às vezes, ele precisa também tratar a sua dislipidemia, também precisa colocar algumas medicações para a questão de colesterol. Então, existe um contexto ao redor da hipertensão arterial. Não é somente colocar uma medicação e deixar esse paciente a vida inteira usando o mesmo remédio. Não, ele tem que ser reavaliado, tem que verificar, às vezes com eletrocardiograma, se tem alguma alteração já de sobrecarga de ventrículo, algumas coisas dessa maneira, que são alterações já relacionadas com uma hipertensão não controlada. A retinopatia também, que a gente tem pacientes que desenvolvem, chegam a desenvolver cegueira pela questão da hipertensão também. Então, tudo isso é uma doença que ela é assintomática, né? De uma maneira geral, os pacientes não sentem nada, mas quando sentem, o negócio já foi o boi com a corda, como diz o outro, né? Falando em sentir alguma coisa, doutor, uma pessoa que nunca teve problema com a sua pressão, como é que ele pode identificar ele mesmo que a pressão dele não é mais a mesma? Quais são os principais sintomas, os mais comuns? Bom, o primeiro ponto que todo mundo fala seria a questão da dor de cabeça, né? Primeiro vamos desmistificar um pouco. A pressão alta não dá dor de cabeça, esse é o grande ponto, né? Pode ter uma dor de cabeça quando você já tem um AVC, mas a pressão alta não dá dor de cabeça. Mas a dor aumenta a pressão. Então, às vezes, a pessoa está com dor de cabeça, vai lá, mede a pressão e diz, estou com pressão alta. Na verdade, é a dor que está aumentando a tua pressão. Então, ela é assintomática mesmo, a pessoa não tem nada de sintoma. Mas a gente tem que ficar sempre atento a fatores de risco, né? Esse seria o grande ponto da hipertensão, né? Ela, querendo ou não, é uma doença que tem um acometimento de saúde pública. Então, por isso que você vai na unidade de saúde, mede a pressão e tudo mais. Então, pacientes, homens principalmente, acima de 50 anos, né, que fumam, que são obesos, já devem passar ali no posto ou na unidade ou numa farmácia. Como eu falei, importante sentar, colocar os 2 pés no chão, estar descansado, com a bexiga vazia, tudo, né? Para verificar o valor pressórico. Deu um 14,9, por exemplo. Fica atento, daqui a pouco passa outra vez, deu 14,9 de novo. Pô, já é hora de procurar o médico, já é hora de fazer uma mapa, já é hora de procurar as coisas, porque tem alguma coisa alterada, não é normal, né? Então, é essa maneira mais ou menos que a gente espera. O paciente que é diabético, por exemplo, já tem um risco cardiovascular aumentado, então a gente já espera, e ele já tem o controle por si só, normalmente que o endócrino acaba direcionando, de dar uma olhada na sua pressão de vez em quando, ver como é que está, ver quais são os valores, para aí sim a gente começar as intervenções. A mesma coisa paciente renal crônico, né? A mesma coisa pacientes já infartados também, a gente tem muito paciente com insuficiência cardíaca, que também são valores diferentes da população em geral, mas de uma maneira geral a gente também tem que ter um controle muito rigoroso dessa pressão arterial. O doutor falou homens, porque homens e mulheres é diferente os sintomas? Tem uma diferença, na verdade, na questão da proteção hormonal. Então, a mulher, até o momento que ela não entra na sua menopausa, né, normalmente até 45, 50 anos, que ela está protegida pela questão hormonal, ela tem um risco cardiovascular um pouco mais baixo, né, e automaticamente ela desenvolve um pouco menos a pressão, a hipertensão. A partir do momento que a mulher entra na menopausa, né, coloca-se ali 45, 50 anos, é mais ou menos uma média, ela tem um risco exatamente igual ao homem, né? Então, a gente tem essa questão da diferença.
Não quer dizer que um paciente jovem não possa desenvolver hipertensão arterial. Sim, ele pode desenvolver. E aí a gente tem uma outra investigação relacionada a feocromocitoma, a estenose de artéria renal, a questão da história familiar e tudo mais, que é direcionado para um público mais específico conforme mostra as nossas diretrizes, né? Mas de maneira geral, a alteração da mulher para o homem é principalmente relacionada à questão hormonal. A mulher está mais protegida enquanto ela está em período não menopáutico e após a menopausa, então ela tem o mesmo risco cardiovascular do que o homem, né? Doutor, uma pessoa que nunca teve problemas com a sua pressão, a pergunta é, com o passar dos anos, todo mundo vai ter um problema de pressão ou não? A grande maioria, Hércules. Por quê? Com o passar dos anos, as nossas artérias elas vão se enrijecendo, né? Vamos pensar que elas são como canos ou como mangueiras, né? Que com o passar do tempo elas vão se secando, né? Isso se a gente deixar no sol, a mangueira seca e quebra, né? Graças a Deus, nem sempre a nossa mangueira quebra. Também pode quebrar, mas não é o momento. Então ele vai fazendo o enrijecimento dessas artérias a ponto de o coração aqui embaixo precisar cada vez mais força e aqui vai diminuindo a maleabilidade dessas artérias. Automaticamente a pressão vai aumentando. Então hoje se coloca que paciente acima de 60 anos, tanto homem quanto mulher, em sua grande maioria terão hipertensão arterial. Claro que dependendo do estágio, existe um tipo de tratamento, né? Por isso que tem que ser feita essa estratificação, esse protocolo inteiro da hipertensão, né? Mas, em grande maioria, sim. A partir dos 60 anos, hoje a grande maioria da população terá hipertensão arterial. Ou seja, o estilo de vida na juventude é o que pode definir como a pessoa será na sua velhice, por exemplo. Exatamente, né? Mesmo a gente sabendo que todas as pessoas, querendo ou não, até uma certa idade tem um estilo de vida que extrapola, isso é normal, né? Tem o período que bebem, o período que fumam e tudo mais, mas a gente sabe que se a gente conseguir mudar, mesmo sendo ali com 50, 60 anos, a gente consegue diminuir o risco cardiovascular, que é esse grande ponto, né? Fazer o controle correto da pressão arterial, diminuir o risco, fazer com que esse paciente diminua a probabilidade de ele ter um evento, de ele ter um infarto, de ele ter uma doença renal crônica, de ele ter um AVC, né? Esse é o grande ponto da hipertensão, porque depois que você já teve o evento, é muito mais difícil de você tratar, né? Você já teve um infarto, vai ter que passar por um cateterismo, vai ter que ter mais controles ainda, controle de dislipidemia, controle de vários fatores. Se já teve um AVC também vai ter mais controles, renal crônico a mesma coisa, então a gente tem que cuidar um pouco mais. Estou conversando com o Dr. Abiran, médico do Centro Médico Dr. Tomás. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência. E olha só, Centro Médico Dr. Tomás, tudo o que você precisa saber sobre novos profissionais e novas especialidades. Olha, projeto de expansão do corpo clínico do Centro Médico Dr. Tomás 2022, ampliando e qualificando o corpo clínico do Centro Médico Dr. Tomás para oferecer mais especialidades, horários e serviços aos seus usuários. Na área de cardiologia, o Centro Médico Dr. Tomás implantou recentemente os exames MAPA 24, eletrocardiograma, e tem em desenvolvimento um projeto para oferecer a especialidade de cardiologia. Outros serviços de cardiologia serão oferecidos também em breve. O Dr. Abiran Dalri Merizio é o médico responsável pelos serviços de cardiologia do Centro Médico Dr. Tomás. Dr. Abiran é médico especialista em clínica médica e residente de cardiologia. Os exames MAPA 24 horas e eletrocardiograma já fazem parte dos serviços da área de cardiologia oferecidos pelo Centro Médico Dr. Tomás.
Fazem parte do projeto de expansão do corpo clínico as especialidades de endocrinologia, vascular, oftalmologia, cardiologia, psicologia e outros. Centro Médico Dr. Tomás. Fica aqui em Nova Trento, na rua João Baier Sobrinho, no centro. Informações e agendamentos 3267-0106 ou WhatsApp 99945-8506. Centro Médico Dr. Tomás. Acompanhe também nas redes sociais. Estamos de volta com o Dr. Abiram, médico do Centro Médico Dr. Tomás. Doutor, para a gente terminar esse assunto da pressão arterial, da pressão alta, algumas pessoas têm problema de pressão, mas não é a pressão alta, a pressão baixa. Certo. As duas causam os mesmos sintomas, as duas realmente são problemas graves. Vamos falar um pouquinho da pressão baixa. A pressão baixa, normalmente, sim, ela é sintomática, né? Claro que a gente tem que determinar o que é pressão baixa e quais as alterações hemodinâmicas que esse paciente tem. Por exemplo, um paciente que tem 100 por 60, 90 por 60 em alguma doença, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, é isso que a gente espera que ele tenha. Um paciente que não tem nenhuma doença, não tem nada, somente com valores pressóricos baixos. Mas é um paciente que não fica tonto, é um paciente que consegue fazer suas atividades laborais, é um paciente que tem suas extremidades sempre quentes, não tem nada de frio, seus exames laboratoriais estão todos bons, não temos nenhum problema, né? O grande ponto é se o paciente ter a pressão mais baixa e ele ter sintomas. Quais são os sintomas? Síncope, ou seja, quedas, né? Ele acaba perdendo o seu estado neurológico, né? Fazendo como se fosse desmaios, né? Tipo liga e desliga, por exemplo. Aí a gente tem que pensar que ele pode também estar fazendo uma bradicardia e uma alteração junto com uma hipotensão, né? Ele pode ficar tonto, ele pode às vezes ficar com essas extremidades mais frias e tudo mais. Então esse paciente sim, a gente deve se preocupar, né? E aí a gente tem que fazer um outro rastreio, principalmente relacionado à questão de síncopes, que são quedas, né? Essa perda da consciência do tipo liga e desliga, um período curto onde o paciente simplesmente desligou, caiu e ligou e voltou ao normal e não sabe por quê. Então a hipotensão é uma das causas que pode fazer com que esse paciente tenha esse sintoma. Isso, claro, também é associado a uma bradiarritmia, né? Mas normalmente é Hércules do paciente que tem 90 por 60, 110 por 60, 10 por 6, né, ou 100 por 60, é um paciente que não sente nada. Então a gente pode ficar bem mais tranquilo. Claro que pacientes que possuem patologias específicas, insuficiência cardíaca e algumas outras alterações, a gente às vezes quer que esse paciente esteja hipotenso, né? Já pensando que às vezes o coração é mais fraco e a gente precisa que esse coração trabalhe um pouco melhor, então a gente deixa ele um pouco mais hipotenso, exatamente para diminuir risco, diminuir o consumo de oxigênio e fazer todo esse contexto também. Mas no paciente sem patologia não tem problema nenhum. Doutor, o ideal é 12 por 8 que se fala? Isso, o ideal é 120 por 80, né? Que é o 12 popular por 8. 12 por 8, exatamente, né? Então o ideal é até ali. Claro que as diretrizes elas vão mudando, né? A brasileira, a última que saiu agora de 2021, também manteve-se assim, mas a gente vê uma alteração na diretriz, principalmente americana, que é um pouco mais incisiva, que ele coloca que a hipertensão ela deve ser diagnosticada com valores acima de 130 por 80, 130 por 90. Então, diferente da europeia, que utiliza o 140 por 90, que é o que a gente acaba utilizando mais, a gente deixa um pouco de margem, principalmente quando a gente tem pacientes muito idosos, né? Paciente com 85, 90 anos, se a gente baixar um pouco mais a pressão, esse paciente vai ter o risco maior de queda. E aí fazer uma fratura no paciente dessa idade, às vezes a gente deixa uma barda de trabalho ali na hipertensão, não ter um controle tão
fidedigno assim, né? A gente deixa um pouquinho para conseguir também melhorar fluxo cerebral, melhorar essa questão toda, para ele não ter o risco de fazer fratura. Mas é 12/8 ainda o diagnóstico. Para terminar o assunto, doutor, acabou de chegar um equipamento muito moderno aqui no Centro Médico Dr. Tomás, que avalia a pressão arterial, é isso? Isso, a gente tem a MAPA, né? A gente instalou a primeira MAPA aqui de Nova Trento na semana passada. O que é a MAPA? A MAPA é a monitorização ambulatorial de pressão arterial. Então é um equipamento que a gente trouxe para cá, que a gente instala no paciente e ele fica 24 horas monitorizando esse paciente, verificando a pressão arterial durante 24 horas. Nessas 24 horas a gente pede que o paciente faça exatamente a sua rotina. Por quê? Porque se eu tirar o paciente da sua rotina num dia como hoje, por exemplo, que está chovendo, tranquilo, o paciente vai estar calmo em casa, sem fazer nada, provavelmente a sua pressão não vai alterar. Então a gente quer que ele faça a sua rotina para quê? Exatamente para a gente verificar picos pressóricos, verificar se ele tem algum pico durante o dia, verificar o ciclo circadiano da pressão arterial, como é que ela responde à noite, se ela tem um descenso noturno, que a gente chama que a pressão arterial ela tem que diminuir até 20% no momento que a gente dorme, né? E claro, a gente consegue diagnosticar algumas outras alterações na pressão. Por exemplo, a hipertensão mascarada, que é qual? O paciente chega no consultório, ele tem a sua pressão boa, mas ele sai, está sempre 15/9, 16/9, porque no consultório ele se sente seguro. Quando ele vai verificar com o médico, está 12/8, 120/80, e ele sai e essa pressão está alta. A hipertensão do jaleco branco, que é o contrário, que o paciente chega no consultório, está 17/110, mas fora ele vai medir, doutor, está sempre 120/80. Então também é uma indicação para a gente fazer o diagnóstico da hipertensão de maneira mais fidedigna, assim, né? Então verificando esses ciclos, verificando qual a porcentagem de descenso, verificando um padrão total da pressão arterial. E também uma coisa muito importante da MAPA é a utilização para verificar se o tratamento está funcionando. Como eu coloquei, o paciente ele utiliza há longos anos a mesma medicação. E a gente vai ver daqui a pouco ele está fazendo alteração renal, ele está fazendo retinopatia, ele está fazendo essas alterações todas, mas no momento que ele mede, por exemplo, somente de manhã, a pressão está sempre boa. Mas ele está utilizando às vezes uma medicação, um comprimido que tem uma meia-vida de somente 8 horas. Então, o resto das suas horas, as suas 16 horas, ele está descoberto. Então, ele fica 8 horas com a sua pressão controlada e 16 com a sua pressão descontrolada. Então, a MAPA também serve para a gente ver isso, para a gente verificar se esse tratamento está sendo eficaz ou não. E se esse paciente está algum período descoberto do controle pressórico, que possa estar fazendo essas alterações já. Então, por isso que é importante, de tempos em tempos, a gente também estar fazendo a MAPA para verificar controle, para verificar se o tratamento está eficaz. E claro, conforme o resultado da MAPA, a gente também consegue instituir melhores tratamentos e tratamentos cada vez mais eficazes para o perfil do paciente. Doutor, obrigado pela sua presença e a sua mensagem final às pessoas que nos acompanham sobre esse importante assunto que é a hipertensão. Então, eu agradeço sempre, Hércules, a oportunidade, né? Então, só lembrar as pessoas sempre para fazerem o controle da sua hipertensão arterial. É um problema de saúde pública, sim, né? Pela quantidade de pacientes que a gente tem. Lembrar de fazer sempre o acompanhamento com o seu médico, né? Fazer um eletrocardiograma, uma MAPA, se possível também eco e tudo mais, conforme for a alteração dos exames iniciais. Lembrar de pelo menos uma vez ao ano estar consultando o seu médico para fazer esses controles todos, com exames laboratoriais, com alteração e verificação de risco cardiovascular. Tudo isso é muito importante. E claro, o principal é a mudança do estilo de vida ainda. Então, paciente que é obeso, se possível perder peso, tabagista, se possível largar, né? Sedentário, se possível começar a fazer exercícios físicos também. Então, cuidar sempre da pressão. A hipertensão arterial está aí, assintomática, mas precisamos cuidar para que nós não tenhamos um outro evento, né? Não tenhamos um infarto e não tenhamos um AVC. Obrigado, doutor, e bom dia. Obrigado, tchau, tchau. Gostou do nosso programa de hoje? Espero que sim. Curta e compartilhe o nosso almoço e notícia deste dia para que mais pessoas possam ficar por dentro das informações, das entrevistas, de nossas matérias aqui da cidade de Nova Trento.
Fique com a gente, 4 horas da tarde eu volto com a nossa entrevista do dia e à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Permaneça com a gente, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV dos Neutrentinos.